almoço tudo fica um pouquinho mais difícil. Por isso, agradecemos imensamente, mais uma vez, a presença de todas vocês, desejando que as mesas que temos agora na parte da tarde sejam tão potentes quanto as mesas que tivemos na parte da manhã. E agora, considerando a possibilidade de um espaço maior também para dialogar com todas vocês que acolheram a proposta de um seminário. Essa mesa agora da tarde está intitulada a primeira mesa da tarde, 20 anos da Lei 10.639, que é do ano de 2003, e para essa mesa nós convidamos 4 colegas, 4 professoras que vêm há muitos anos tratando de questões relacionadas diretamente à implementação da Lei 10.639. Então, eu vou convidar para coordenar a mesa a professora Iris Verena Oliveira, que é aqui da Universidade Estadual da Bahia. A professora Iris é docente aqui da UNEB, no campus Conceição do Coité, um dos lugares mais lindos do mundo. Essa parte não constava aqui, mas eu estive lá e sei que é um dos lugares mais lindos do mundo. Ela é do mestrado profissional em Educação e Diversidade, tem pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação, foi bolsista da UERJ, foi bolsista da CAPES, fez doutorado em Estudos Étnicos e Africanos na UFBA e mestrado em História Social na Universidade Federal do Ceará. Coordenou o projeto de formação para professoras e professores de escolas quilombolas de Nordestina e atualmente coordena o curso de formação continuada de professoras e professores através da rede colaborativa Combinamos de Escrever. Teria ainda muito mais a falar da professora Iris, que vai coordenar a mesa, mas eu vou convidar agora também a nossa querida professora Marise de Santana, da UESB. A professora Marise de Santana é graduada em licenciatura em Ciências Exatas pela UFBA e em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Bahia, Olga Mitting. Mestre e doutora pela PUC de São Paulo e pós-doutora pela Unicamp. Ela é professora plena da UESB, onde coordena a pós-graduação Lato Sensu Oderê e leciona no programa de pós-graduação Estrito Sensu em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Tem experiência nas áreas de educação e antropologia e é uma das pessoas responsáveis, entre outras coisas, por lembrarmos que a nossa orientadora, a professora Josildete Gomes Consorte, uma das maiores intelectuais que tivemos, continua sendo uma das grandes referências e a professora Marise Santana sempre faz questão de nos lembrar da sua importância. Quero convidar também um amigo querido e professor Márcio André de Oliveira Santos, que é da Unilab, aqui nossa vizinha no campus dos Malês. Professor Márcio é doutor em Ciências Políticas pela UERJ, com mestrado e graduação em Ciências Sociais pela mesma universidade, é professor adjunto da Unilab, tem feito pesquisa sobre movimentos negros, antirracismo e políticas de ação afirmativa no Brasil e na Colômbia, e tem se revelado um das maiores e mais importantes intelectuais na Unilab. Obrigado, professor. E quero convidar, por último, a professora Maria da Anunciação Conceição Silva, também aqui da UNEB. A professora Maria de Anunciação Conceição Silva é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Ciências Pedagógicas José Henrique Varona, em Havana. Ela é mestre em Gestão Organizacional e Responsabilidade e especialista em Planejamento, Gestão e Educação. É conselheira também da Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras da Bahia. Eu passo, então, a palavra para a professora Iris Verena, a quem agradeço em nome da coordenação. E agora todo mundo vai perceber que eu estava em cima de um banquinho aqui.
Oi. Foi agora? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse evento, estar aqui numa mesa como essa, né, uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero começar agradecendo a essa gestão da Duneb pelo convite, né, pelo convite honroso de estar aqui nesse momento, num seminário de grande importância, né, para todos nós. Eu quero, antes de passar a palavra para as pessoas que compõem essa mesa, eu fiquei muito impactada hoje com a fala de Sueli Santos. Muita coisa se remexeu aqui, né, depois da fala dela, mas eu já cheguei aqui muito mexida e eu queria fazer esse registro, né, num evento como esse, eu acho que é importante a gente fazer esse registro, o registro da perda da jornalista Glória Maria, né, ontem. E eu quero fazer esse registro, e ele tem uma relação direta com a fala da professora Sueli, porque para pessoas que nascem em Salvador, movimentos sociais e culturais, Ileaê, Uzenza e tantos outros, têm uma importância enorme na formação, né, dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que nasci no interior da Bahia, como muitos de nossos alunos e alunas da UNEB. Eu nasci numa cidade chamada Cruz das Almas, e em Cruz das Almas, na minha casa, o principal veículo, a principal forma de entretenimento que eu tinha era a televisão. Eu não tinha acesso, né? Eu vim saber de tudo isso, né, que acontecia em outros lugares depois, quando eu entrei na universidade, quando eu fui fazer História na UFS. Então, era a televisão, era através da televisão. A televisão era central na minha casa. Ela ficava ligada o dia inteiro. E ontem eu caí na besteira, depois de voltar da festa de Iemanjá, de assistir o Jornal Nacional. E eu entendi porque me impactou tanto a notícia da morte de Glória Maria. 90% daquelas imagens, eu me lembro. E eu me lembrei, inclusive, do que eu estava fazendo quando eu vi, e mais ou menos da idade que eu tinha. Eu estou fazendo essa fala para dizer que nós somos muitas, nós somos diversas, e nós estamos atuando nessa luta contra o racismo também de forma diferente. Nós atuamos nos movimentos sociais, nós atuamos dentro da universidade, na escola, nós atuamos no jornalismo, e tem muitas pessoas que atuam de formas que a gente nem concorda, mas que têm um impacto na vida das pessoas impressionante, como Glória Maria teve, e eu nem me dava conta disso. Eu acho que eu só me dei conta disso ontem, né? O que era para mim uma menina negra, ver naquele momento uma das poucas, se não a única mulher negra retinta que aparecia na televisão e não estava ali numa condição de subserviência. Então, é por isso que eu quis fazer esse registro aqui hoje, né? Nós atuamos nessa luta de formas diversas, em lugares diversos, e a gente é meio metida a besta, metida a gás com água dentro da universidade, e às vezes a gente acha que só esse nosso modo de fazer, né, é que é válido, que é importante, porque a gente é intelectual, e essas coisas, essas baboseiras que a gente ouve por aí. Então, essas mulheres furam muitas bolhas que às vezes a gente não consegue chegar. Então, agora, sem delongas, eu quero me voltar aqui a essa mesa, dizer da importância de estarmos aqui hoje, da importância da gente falar dos 20 anos dessa lei, que é um marco, né, um marco para a educação brasileira, e de estarmos aqui com pessoas que têm atuado fortemente para que ela se efetive, para que ela se realize plenamente na escola, na universidade, das suas mais diversas formas. Então, eu quero começar com a professora Maria Santana, que é uma grande referência para nós aqui na Bahia, né? A gente falava ali do ODE, da importância do ODE, né? E aí quero apresentar a professora, dizendo, né, primeiramente, desse lugar, né, como coordenadora e professora do ODE, professora que vem, né, com essa experiência de doutorado em Ciências Sociais, esse trabalho desde lá, né, discutindo o legado ancestral africano e o trabalho docente. Então, essa discussão na área de educação, né, não é de agora, e isso aparece nos seus diversos trabalhos, textos publicados. Então, é uma honra para nós ouvi-la agora, professora. Por favor. Honra é a minha, viu? Honra é a minha, né?
de estar aqui no meio de tantas pessoas queridas, né? E aí a gente diz assim, bom, vamos iniciar saudando a nossa ancestralidade, né? Mas aí a gente tem uma pessoa aqui que faz parte disso, né? Dessa caminhada nossa, da gente ter lido tanto, enfim, que é o professor Munanga, né? E assim, a gente agradecer, professor, por você estar aqui com a gente, não é? E essa disposição, essa disponibilidade de continuar nos dando luz para nossas caminhadas. Então, muitíssimo obrigada, né? Aí eu digo também da minha felicidade de estar com o professor Acácio, né? Quando eu estava iniciando lá na PUC, e a Cássio já estava lá, que é meu irmão intelectual, né? E a Cássio já estava lá, e de vez em quando dando pitaco, né? Nos trabalhos nossos, dos mais novos, dos irmãos mais novos. Então, isso é uma felicidade muito grande, né? Essa sua presença aqui com a gente, né? Quero agradecer à professora Irê, que se lembrou, né, de que a gente pode contribuir de alguma forma. Assim, eu sei que Irê não fez isso só. Então, eu quero que cada pessoa que esteve com você nessa organização desse seminário se sinta abraçada, não é? Se sinta abraçada, se sinta amada, não é? Enfim. E quero também, né, agradecer a cada um que está aqui compondo essa mesa e fazendo parte dessas nossas conversas, né? E assim, entender que esse momento não é um momento onde a gente chega apenas para falar de coisas que a gente vem trabalhando, mas é um momento onde a gente, na verdade, soma, né, a partir das coisas que todos nós estamos trabalhando. E dizer assim da minha felicidade, de um abraço a todos e todas que estão aqui presentes. Nós sabemos que tem alunos aqui, nossos alunos da UNEB, e que deixaram seus momentos de férias para estar aqui. Então, um abraço para todos vocês, né? E a cada colega aqui presente, né? Professora Matilde, enfim, muitos colegas aqui presentes. Professora Luzi, né? Então, a gente só tem que cumprimentar cada uma dessas pessoas, né? Eu vou me deter em minha pesca, porque eu sei que nosso tempo está bem curtinho. A gente tem o quê? A gente tem 15 a 20, muito, né? Bacana. Então, vamos lá. Depois de 20 anos de promulgação da Lei 10.639, é muito mais propositivo, penso eu, falar sobre desafios no processo de implementação, ao invés de falar dos retrocessos. Por que eu acho mais propositivo falar dos desafios que nós ainda temos? É mais propositivo porque os retrocessos estão aí. Os retrocessos estão no nosso, sabe, se apresentando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas situações judiciais que temos, porque existem pais dentro de escolas que não querem falar da Lei 10.639, não é? Então, existem muitas situações judiciais, não é? Quando a gente fala da necessidade ainda dos movimentos sociais negros reafirmarem que vidas negras importam. Então, aí a gente já está vendo que aí existe, não é? Um retrocesso tão grande na nossa sociedade que há uma necessidade de uma reafirmação que está aí, né? E quando a gente pensa que existem pessoas que ainda entendem que trabalhar com a Lei 10.639 é um trabalho que
está pautado em conteúdos que são conteúdos de demonizações, não é? Então, há um pensamento que história e culturas africanas e afro-brasileiras é algo demonizado, então, que não deveria ser trabalhado dentro das nossas escolas. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente já tem aí um quadro, que é um quadro dos retrocessos, não é? Eu estou tentando dar um pulinho, viu? Para que a gente não fique... Pois é. É com o propósito de falar de ações desafiadoras dentro das instituições de ensino superior que trago a experiência de um órgão que eu estou lá desde 2004, não é? Que é o ODERE, que é o órgão de educação das relações étnicas da UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no qual, mesmo aposentada desde 2018, atuo como professora da pós-graduação, pesquisadora, extensionista, estou lá desenvolvendo atividades. Eu tive o privilégio de estar dentro do ODERE desde a sua fundação, em 2005. Por isso, me senti à vontade para aceitar o convite para pensarmos um pouco sobre os 20 anos da Lei 10.639. Entre os muitos caminhos que poderia trilhar para fazer essa fala sobre o tema aqui proposto, privilegiei dividir minha fala em duas partes. Na primeira parte, me ocupo em situar o ODERE e seus propósitos. Na segunda parte da minha fala, me volto para pensar sobre o ODERE enquanto espaço de desenvolver políticas de ações afirmativas voltadas para o trabalho com a Lei 10.639 e a criação de fronteiras que foram formadas a partir desses temas que as diretrizes curriculares para o ensino das relações étnico-raciais nos apresentam enquanto desafio. E são desafios que, mesmo após 20 anos de promulgação da referida lei, estão aí presentes e são muito visíveis. O ODERE, enquanto órgão suplementar da UESB, ligado à reitoria, foi criado com o objetivo de desenvolver políticas de ações afirmativas voltadas para o trabalho com a Lei 10.639 e, neste sentido, tem o propósito de visibilizar saberes de diferentes etnicidades, em especial etnicidades negras e indígenas, de criar estratégias de sociabilidades, já que as práticas pedagógicas desenvolvidas neste espaço criam possibilidades de conflitos, mas também de mobilidades. Então, os espaços, eles não são espaços apenas de criação de conflitos, mas também de mobilidades. O ODERE também, ele tem, através de suas ações, levado a instituição UESB a pensar sobre o seu papel social, educativo, propondo uma educação pós-colonial nas regiões de sua abrangência. E aí a região de abrangência é o sudoeste da Bahia. Mas a gente não pode pensar somente no sudoeste, porque ele termina interferindo, né, Luz, lá no sul da Bahia, né? No sul da Bahia. Nesse sentido, o ODERE enuncia propósitos seguindo a trilha das teorias pós-colonialistas. Sendo assim, criamos um conjunto de estratégias discursivas e práticas que buscam entender as relações de poder e as assimetrias entre diferentes grupos étnicos e suas diferentes etnicidades.
Procuramos entender dentro do ODERE os processos de desigualdades associadas às diferenças. Procuramos entender as novas dinâmicas discursivas acerca de racialidades, etnicidades, gêneros, sexualidades e religiões. Procuramos também buscar propiciar, né, um trabalho com as teorias e práticas didático-pedagógicas que contestam os resquícios de uma dominação que colonizou imaginários para que fossem maniqueístas, brancos, europeizados, para que reafirmassem a lógica colonialista. Busca-se também compreender a Lei 10.639 e 11.645 e suas diretrizes curriculares para o ensino das relações étnico-raciais como proposta de descolonização ou de decolonialidade. Que isso é muito importante que a gente entenda, não é? Que essas propostas, não é, que estão na Lei 10.639, elas estão articuladas com toda uma teoria, que é uma teoria de decolonialidade, de descolonização. Também busca-se formular uma pedagogia que tome o sentido dos símbolos a partir da diversidade étnico-racial. Uma pedagogia que nos leve a questionar os currículos, as propostas didáticas dos cursos oferecidos em nossa instituição. Uma pedagogia que ajude a entender a diversidade de mitos, ritos, imagens que as diferentes etnicidades carregam. Uma vez que todos os povos possuem seus símbolos, sejam materiais e assim como sejam imateriais. No ODERE, buscamos entender, compreender como a inclusão e a exclusão de conteúdos envolve relações de poder, relações de sociabilidades, relações fronteiriças entre diferentes etnicidades. Estes têm sido os propósitos do ODERE para enfrentar os desafios que a Lei 10.639 nos apresentou. A segunda parte da minha fala me leva a pensar que esses propósitos aos quais nós, membros do ODERE, estamos a nos debruçar, desenham suas relações de ensino-aprendizagem, enunciando fronteiras, uma vez que este órgão lida com saberes e fazeres discriminados secularmente, lida com os racismos estruturais, doutrinários, religiosos, e todos os tipos de racismos que aprendemos a ter com os ensinamentos dos colonizadores sobre o continente africano. Falar do ODERE é se voltar para entender quais as interferências causadas por suas propostas de ensino, pesquisa e extensão na vida universitária da UESB e fora dela, em espaços educacionais formais e não formais, situados em áreas de abrangência da Universidade UESB. E se voltar para entender as propostas do ODERE é buscar quais as produções dos conhecimentos gerados existem a cada atividade desenvolvida dentro e fora do órgão. É buscar as proposições educacionais que, para além de um trabalho interdisciplinar, se volta para um trabalho com os estudos étnicos. Aqui eu estou preocupada, porque quando a gente fala em relações étnico-raciais, a gente muitas vezes não se dá conta, não é, de que esse debate ele não é apenas racial, mas ele é étnico também.
Por isso ele é étnico-racial, não é? Então, aí, a gente, principalmente nós que estamos na militância, a gente tem uma relação muito forte com o debate racial. Mas a gente tem uma discussão ou uma relação menor com o debate étnico, né? Então, quando eu digo que os estudos étnicos estão para além dos interdisciplinares, eu estou tomando aqui Madonaldo Torres, né? Quando ele diz que os estudos interdisciplinares não necessariamente evocam a criticidade, enquanto que os estudos étnicos têm uma orientação e uma origem fundamentalmente distintas, pois nos Estados Unidos nascem de protestos de movimentos sociais. Nesse sentido, os estudos étnicos têm utilizado em sua linguagem a raça, ao invés da etnicidade. Daí Madonaldo Torres nos dizer, a noção de estudos étnicos pode muito bem oferecer à universidade uma forma de aceitar e situar os estudos que se encarregam de analisar racismos na modernidade, racismo na modernidade. Tais análises são importantes, pois evitam análises equivocadas em que se invisibilizam as relações de poder que continuam produzindo um mundo estruturado pela ideia de raça ou por atitudes raciais. Portanto, os estudos étnicos também incluem o discurso racial, em contextos onde sujeitos racializados mal começam a encontrar apoio para ter acesso à educação universitária, né? E foi com esse entendimento de trabalhar com os estudos étnicos, também tomando a dimensão do racial, que o ODERE foi criado, né? E aí nós precisamos entender que todo esse conhecimento sobre racialidade perpassa algumas questões que elas desembocam exatamente em elementos de fronteiras, não é? Então, dentro dos nossos espaços educacionais, onde temos trabalhado com a história e cultura africana e afro-brasileira, nós temos uma força que se coloca contrária a esses estudos e que, na verdade, fazem com que surjam as fronteiras. E fronteiras são construções produzidas socialmente e historicamente. Nos territórios em que as fronteiras são construídas, podem acontecer subversões, bem como outros processos, como rupturas e conflitos. Na fronteira, aprendemos a viver com as desaprendizagens, com a continuidade, com as rupturas, as historicidades, as insurgências. Duarte, buscando pensar no conceito de fronteiras em Deleuze, nos diz que fronteiras são lugares de derviche, local que lida com alianças ao invés de filiação. Espaços de comunicações transversais entre populações heterogêneas. As fronteiras fornecem possibilidade de construir um método cartográfico em que podemos posicionar mapas diferentes, saberes dos grupos que têm acesso aos espaços da universidade, ou mesmo daqueles grupos que não tiveram acesso à universidade, como grupos que vão frequentar as extensões, como grupos que não estão nas graduações, mas que nós precisamos estar buscando entender. Aqui precisamos entender fronteiras como limite entre espaços ocupados por nós e eles. Nós que preconizamos os etnosaberes e eles que preconizam o etnocentrismo.
terminou Tem 2 minutinhos, pronto, vou correr nesses 2 minutinhos. Dessa relação, né? Dessa relação de nós eles, aparecem subcategorias analíticas. E essas subcategorias, elas, nesses 20 anos, se tornaram, na verdade, o nosso ponto de desafio para que a gente pense como lidar para esse trabalho dentro das nossas instituições. Essas categorias, essas subcategorias analíticas que aparecem dessas relações entre nós eles, são categorias que trabalham com os conflitos, com as lutas, com as sociabilidades, não é? São limites fundamentados por diferentes modos de sociabilidades políticas, étnicas, morais, linguísticas e ou culturais, e também religiosas, que nas zonas de fronteira se confrontam com situações de estranhamentos, intolerâncias e reciprocidades. E aí, pensando nessas questões, é que a gente não pode deixar de perceber que nós ainda temos e somos desafiados a tomar, né, a pensar como é que nós vamos dar conta, né, dessa implementação de uma lei que ela fere, às vezes, princípios de algumas pessoas. Mas ela também lida como se houvesse uma banalização, né, dessa ideia de diferença entre nós. Nós que estamos dentro de uma escola, nós que estamos dentro do nosso próprio grupo de pares. Então, pensar nessas questões foram, na verdade, o que o Oderê tentou nesses 18 anos que vem se debruçando para tentar dar essa contribuição para a sociedade que está, especialmente na região sudoeste da Bahia. Eu dei aqui umas puladas imensas, eu espero que a gente possa ter um tempo, né, para que a gente retire aí algumas, converse um pouco sobre algumas questões, mas, enfim, eu acho que a gente ainda tem desafios, e são desafios muito grandes, para que a gente possa entender como implementar melhor a Lei 10.639. Muito obrigada, professora. Dizer que, se ela não tivesse parado aí, acho que ia continuar um pouco mais, porque eu não sei se eu teria coragem de levantar a plaquinha de tempo esgotado. Como eu falei no início, né, Irê reuniu aqui um time, né, de pessoas que estão fazendo essa discussão, né, há muito tempo. A professora Sueli falava pela manhã, né, agora todo mundo fala sobre isso. E é muito importante que a gente tenha num seminário como esse pessoas que tenham essa trajetória, né, como é o caso do Oderê. E nesse mesmo caminho a gente vai seguir agora, ouvindo a professora Maria da Anunciação Conceição Silva. Ela é nossa professora, né, professora da UNEB, do Campus 2, Campus de Alagoinhas. Está, nesse momento, fazendo doutorado na Faculdade de Educação da USP e vem com uma longa experiência também nesse debate, uma experiência dentro da universidade, experiência na educação básica, com o projeto Axé. Então, também é alguém que tem essa larga trajetória aí, trabalhando com essas questões, né, étnico-raciais na educação. Então, professora Maria da Anunciação, por favor. Obrigada, professora. Boa tarde. Né? Eu esqueci o microfone. O professor não fala no microfone, né? Esse é o grande problema de professor lembrar que existe microfone. Está dando para ouvir bem aí? Ótimo. É porque eu tenho esse péssimo, eu esqueço. Tem duas coisas que eu tenho um péssimo hábito de fazer. Eu faço todo o planejamento do que eu vou falar e eu atropelo tudo. E a segunda é me lembrar que eu tenho microfone para falar com ele, né? Ou direcionar a minha voz para o microfone. Mas, reiniciando, né? Boa tarde.
Queria agradecer a Irê muito carinhosamente o convite, para a Ronalda não ficar com ciúme, a Ronalda e a Ado Neve. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que esse é um momento importante da gente estar discutindo e estar falando a questão, né, da temática racial, que é inesgotável. E, assim como o Iris falou, eu gostaria de relembrar que é impossível qualquer atividade ser começada hoje sem falar em Glória Maria. Para nós negros e negras, que durante muitos anos a televisão foi o único recurso, o único veículo de comunicação, de informação, de saber, e que a gente ver a imagem de Glória Maria na televisão é nos ver, de alguma forma, com possibilidade de mudança. Né? Como criança, quando adolescente, você vê aquela mulher negra de black, de cabelo alisado, com roupas de frio, com roupas não frio, em diferentes países do mundo. É a possibilidade de você dizer assim, pô, eu chego lá. Né? Mesmo assim, então, assim... E tem uma coisa que... uma frase, desculpe, que Glória Maria diz, que... porque eu já falei, como eu disse, né, não sigo a ordem. O racismo dói, né, na alma. Quem não é negro, que não é preto, desculpe, nunca vai entender isso. E só nós, negros e negras, sabemos o quanto é doloroso sermos vitimados diuturnamente pelo racismo. Né? Ao entrarmos numa loja, a questionarmos o preço, a darmos um bom dia, a darmos uma boa tarde, a entrar na nossa universidade e ser questionada se somos professoras ou não. Né? Então, esse olhar para nós enquanto corpos que não têm conhecimento, para corpos que não têm o domínio acadêmico, ainda é extremamente perverso. E está... vendo aquelas falas todas sobre Glória Maria ontem, eu também vi quando eu cheguei da festa do Rio Vermelho, foi um impacto muito forte. Então, assim, e me surpreendeu também, vou ser honesta, a forma como a Rede Globo homenageou Glória Maria. Eu fiquei extremamente surpresa e feliz. Eu gostaria de dizer isso porque é impossível não falar de Glória Maria. Mas, voltando ao tema que nos traz aqui, que é a Lei 10.639, mergulhar nos princípios que norteia, né, a lei e que são fruto desses 20 anos, né, em que o Estado brasileiro assume de verdade assim, a questão racial tem que ser modificada pela educação, né, tem que ser modificada e tornar um compromisso da educação brasileira a partir de uma luta muito grande, né, de vários segmentos, principalmente do movimento negro brasileiro. É difícil, né, como Marisa começou falando, e fazendo essa retrospectiva, eu opto nesse momento em falar a partir dos meus estudos que eu estou desenvolvendo agora. Eu estou trabalhando com a questão da lei, né, e a formação de professores. E que, por isso, eu opto em falar e as experiências que a lei tem trazido nesse processo de formação. Eu estou pesquisando os professores do curso de pedagogia, mas eu tenho certeza que esse é um impacto que causa em diferentes áreas de conhecimento e vocês vão ver por quê. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a BNCC e as mudanças que a BNCC vem provocar, né, ou vem impactar. Não vou falar sobre a BNCC e sua integridade, vou falar em aspectos chaves, assim, que eu entendi como sendo chaves, que vai ter influência ou impacto na BNCC. E algumas instituições que têm dialogado com essas mudanças, né, que a BNCC provoca. A Base Nacional Curricular Comum, porque a gente fica tão acostumado a chamar pela BNCC e, às vezes, não fala do que se trata. Então, no contexto atual do negacionismo, né, da educação que a gente viveu durante esses últimos anos, que, graças a Deus, a gente se libertou, é impossível concluir um texto sem falar na Base Nacional Curricular Comum. Além de ser uma determinação legal, ela representa um retrocesso nas políticas educacionais no campo da formação de professores, com implicação também no processo de emancipação política e ideológica e didático-pedagógica. Tanto as leis 10.639 quanto a lei 11.645 trouxeram para a educação brasileira mudanças e transformações. Contudo, entre 2015 e 2019, a educação passou por uma reforma curricular através da Base Nacional Curricular,
e impôs uma reforma. Em 2018, foi imposta uma reforma para a educação básica, vinculada a uma base normativa que exige o alinhamento de todas as demais políticas no campo educacional. A partir dos últimos meses dos anos de 2018 até dezembro de 2019, foram apresentadas e discutidas e aprovadas as reformas nos cursos de formação de professores de nível superior e as diretrizes curriculares nacional para a formação inicial de professores, né? O Conselho Nacional de Educação, a fim de atender às exigências de alinhamento da base, procurou, em 20 de novembro de 2019, colocou a Resolução 02 de 2019, que estabelece e define a base nacional, que deve ser organizada para os cursos de formação de professores, contendo uma normatização bem minuciosa, com detalhes, né? Entretanto, para a Associação Nacional de Pesquisadores, a ANPED, a Resolução 02 é uma combinação de políticas neoliberais, neoconservadoras, com a intenção de dificultar a autonomia dos professores e tornar os estudantes corpos passivos e dispostos em sala de aula. As recentes críticas, que não são mais recentes, né, as críticas à Base Nacional Curricular, apresentam uma vasta argumentação quanto ao retrocesso político e ideológico e a precarização em relação à formação de professores. Alguns autores asseveram que a Base Nacional apresenta conteúdos retrógrados e conservadores para os demandos neoliberais. A ANPU, a Associação Nacional de História, em 2016 e em 2017, fez alguns encaminhamentos em relação à Base Nacional Comum. Esse componente curricular, dialogando com o componente curricular História e Cultura Afro-Brasileira, né? Além dos elementos, de trazer elementos conservadores no sentido moral, trazem também uma concepção epistemológica da história de forma linear e eurocêntrica, uma concepção já superada nos contextos acadêmicos e escolares e quase sempre não reflete a visão do historiador, ou o que seria de fato o historiador. Os conteúdos relacionados à pluralidade cultural, ao racismo, ao combate à violência de gênero, dentre outros, aparecem como problemas históricos e educacionais graves que precisam fazer parte da realidade educacional. A narrativa histórica, alicerçada na Base Nacional Comum, evidencia um retorno do silêncio epistêmico às competências e reflete interesses melhor que se adaptam a uma visão neutra de mundo, na medida em que leva à neutralização das competências. Neste caso, há um desmonte nos cursos de formação de professores, à medida em que a vida cotidiana e a prática não são trabalhadas das formas ideais. E nisso resgata o pensamento de Audre Lorde ao afirmar que é dever de quebrar os silêncios, né? Esses silêncios que tornam cada vez menos visíveis quem somos nós e o que estamos fazendo. Sendo assim, podemos ver a visibilidade e a invisibilidade e a despersonalificação do racismo, retornando à educação junto com a Base Nacional Comum. Os pareceres, tem também um edital, porque eu estou tentando pular, viu, gente, para não ficar tão coisa assim. Os editais com a proposta de precarizar a qualidade do processo de emancipação educacional brasileira. Soma-se a isso o fato das mudanças dos ideais presente nos pareceres 03, então, é um conjunto de diretrizes, de normas, de medidas que estão vindo, né, para a formação de professores que acabam impactando na autonomia docente e, principalmente, na forma como todo o debate, toda a discussão vinham sendo desenvolvida até então. É um processo de silenciamento proposto tanto nos editais quanto nos pareceres que estão aí, que vai comprometer o processo de formação, repito mais uma vez. Entretanto, agora eu já vou passar para o outro ponto da fala, que é o que me faz buscar trabalhar com essa temática nos cursos de formação de professores. E, especificamente, pensar como esses cursos de formação de professores devem e precisam ter esses olhos aguçados, porque é dentro desses espaços de formação de professores que a gente encontra possibilidade de mudar
à educação. Então, como pedagoga, tenho desenvolvido minha prática docente dentro do discurso de formação de professores, nessa perspectiva mesmo, de buscar entender essa realidade. E quando eu cheguei, como eu falei, faz parte da minha pesquisa, vou até fechar para poder falar de uma forma mais objetiva, eu desenvolvi uma pesquisa com 28 estudantes do curso de pedagogia, e desses 28 estudantes, 26 repetiu a mesma coisa, né? Que era a dificuldade de determinados professores trabalharem algumas temáticas específicas, com currículo e com didática. E eu perguntava quais eram essas temáticas, e eles diziam que eram justamente as temáticas raciais. E professores que são tidos como cânones, né, no Estado. E por que esses professores, e eu perguntava, e eu já sabendo quem eram os professores, né, mesmo eu pedindo para eles não falarem, eles diziam ao longo das narrativas que esses professores traziam, primeiro, sempre a bibliografia em que eles eram autores. Então, o perigo de uma única história, né? A gente reproduz isso. Esses professores traziam sua bibliografia e, quando esses alunos associavam o conteúdo de currículo a questões raciais, eles recorriam que essa não era uma disciplina que teria que discutir esses conteúdos. E quando eram os professores que estavam trabalhando disciplinas como didática, dentre outras, e eram questionados pelos alunos também, eles ouviam isso, né? Essa não é uma temática para ser discutida na didática. Cabe a história, cabe a filosofia da educação discutirem essa temática. Mas esses alunos iam para a sala de aula e esses professores viajam para a França, para a Europa, de modo geral, vamos falar assim, e passavam semanas fazendo seminários. Quando retornavam desses seminários, iam contar as experiências a esses alunos, e os alunos se sentiam, de certa forma, fora de um enquadro, porque não dialogava com nada que eles estavam vivendo, porque, ao mesmo tempo, esses alunos estavam fazendo estágio no subúrbio de Salvador. Né? E os textos desses professores falavam de um currículo ou de uma didática que não dialogava com nada que eles tinham. Então, como esse... E aí eu comecei a questionar esses alunos, qual era, então, o papel desses professores de filosofia, de história da educação, que estavam trabalhando com esses componentes. Aí eu pude perceber que cabe a nós, professores que trabalham nesses componentes, ter duas funções. Primeiro, retroalimentar a importância desses conteúdos, fortalecer os referenciais bibliográficos deles, e, segundo, educar e ensinar os nossos colegas docentes que ainda tentam afirmar que não existe racismo na educação, que não é necessário falar de políticas educacionais, que não é necessário falar da Lei 10.639, e que não há importância e que não há impacto nisso na educação básica. Porque esses alunos que não compreendem essa importância vai reproduzir essa escola excludente com os alunos da educação básica. Então, pensar na Lei 10.639 é fazer o exercício também da gente educar os nossos colegas que, ainda docente, permanece com o discurso de que esse é um compromisso de determinados componentes. E que, pela linha de pesquisa que ele desenvolve, pela opção de escolher determinados alunos em detrimento de outro, para orientar na pesquisa, para acompanhar na dificuldade pedagógica, ainda a gente se esbarra com os alunos negros sendo preteridos, né, nesses processos. E esses alunos negros preteridos no processo não detêm um score ideal, mas também têm uma história de vida que precisa ser levada em consideração. E são esses professores que vão para a educação básica. E qual é a relação que a gente vai falar quando essa criança chegar na educação básica e que esse professor não tiver argumentos? Então, eu entendo que a Lei 10.639, nesse momento, deve se preocupar com aquele que forma o professor. Esse é um ponto crucial da lei nesse momento. É parar para pensar quem forma professores. E eu gostaria muito que a gente estivesse aqui com um monte de professores e que a gente não tivesse, mais uma vez, falando com pessoas que têm um compromisso político, que têm a responsabilidade e têm a consciência do impacto que essa lei teve para todos os níveis de ensino.
né? Desde as séries iniciais, a gente chegar na escola e ver a menininha lá com o black dela e sendo ovacionada pelos colegas, seu cabelo está lindo, a nós chegarmos na universidade e nos depararmos com nossos alunos vestidos e trajando as roupas e os cabelos que eles acham ideal. Porque eles se identificam, ele tem uma relação de pertencimento com esse espaço, né? Ele se sente parte. E não a gente vê, como a minha infância, a gente via na televisão e via nos outros espaços, outras formas de representação. A gente sempre via, nós nos víamos enquanto minoria. Então, eu penso que o papel dessa lei hoje, além de tudo que ela já fez e que ela propiciou no processo de formação, está o exercício da gente se preocupar em abrir o leque para esses que estão ausentes. Nós temos agora o compromisso não mais de ficar com a preocupação de que não é importante ou de que em um momento eles vão se antenar para isso. A gente precisa, de alguma forma, pensar através de seminário, através de debates, como trazer aqueles professores que estão lá. Porque, infelizmente, eles ainda detêm um grande número. Nossos cursos de formação de professores, e eu digo isso, e eu vivenciei essas experiências também na USP, de professores que ainda renegam a importância da lei e, principalmente, não reconhecem o quanto a lei impactou. E alguns que reconhecem ainda acham que isso diminuiu a qualidade do ensino, comprometeu a importância do ensino. Eu já estou acabando. Tá bom? Eu sei, e eu tentei reduzir, mas é muito difícil a gente falar isso e falar de uma forma sintética, quando, na verdade, a gente tem um arcabouço de coisas para falar. E a gente reconhece que esse é um momento que a gente precisa, que agora a gente mudou a chave de um governo democrático, de uma política emancipatória, e a gente precisa explorar isso. Então, cabe a todos nós, nesse momento, de alguma forma, acender essa luzinha. Ai, gente, que maravilha, viu? E que tarefa árdua essa minha. Maria, eu queria te dizer uma coisa, que eu acho que são duas faces da mesma moeda. Seus alunos escutam das professoras de currículo e didática que elas não têm a responsabilidade de trabalhar com a questão racial. E eu escuto que eu não sou curriculista, porque eu trabalho com questões étnico-raciais. Pois é. São duas. Me parece que a gente tem algumas questões, umas coisinhas aí para a gente conversar, para a gente bater um papo, viu? Vamos continuar depois dessa mesa. Então, gente, dando sequência aqui, quero convidar agora o professor Márcio André de Oliveira Santos, professor da Unilab, universidade querida nossa aqui. O professor André, ele é doutor em ciência política e discutiu políticas raciais comparadas entre Brasil e Colômbia. Né, professor? Então, vai trazer para a gente aí uma outra perspectiva, né, para a gente pensar essas questões a partir desse debate das políticas públicas. Professor, por favor. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde, gente. Bom, quero começar agradecendo o convite, né, da Irê e de sua equipe em participar desse seminário. Estou muito honrado em estar aqui presente nessa mesa. Minhas colegas professoras, né, educadoras, intelectuais aqui também. Bom, assim, colegas de trabalho e de militância, né, como a professora Matilde, assim, reverência aí, né, do nosso campo de atuação, né, intelectual, que é o professor Kabengele Munanga. Muito boa tarde, enfim, né, professor Cássio, professor Wilson Matos. Boa tarde a todos, Kleber. Enfim, são muitos nomes muito significativos, né? Diferentemente de minhas colegas, eu não preparei um texto corrido sobre essa discussão, mas alguns pontos, né, que eu queria chamar a atenção assim, para o nosso debate. Né? Bom, primeiro, um certo susto nesses 20 anos decorridos da Lei 10.669, modificada para 11.645. Né? Assim, de fato, o tempo passou rápido. Né? Eu acho que boa parte das pessoas aqui que fizeram militância, né, que atuaram muito fortemente para que essa lei acontecesse, né, porque essa lei tem uma história, evidentemente, ela não foi, né, a lei não surge somente lá
na canetada de Lula em 2013, evidentemente que não, ela surge a partir de vários processos de luta no campo da educação, no campo dos movimentos negros, evidentemente. Mas é bom olhar para esses 20 anos, né? E aí, assim como meu colega já chamou a atenção anteriormente, olhar mais para os avanços, talvez, do que para os retrocessos, né? Já que a gente tem tanto retrocesso em diferentes áreas, né? Na verdade, a gente até pode fazer uma divisão muito rudimentar de que tem um campo, enfim, dessa intelectualidade, das pessoas que pensam a lei, né, de modo geral, que é assim, a perspectiva mais pessimista, né? A gente devia ter avançado mais, e também uma perspectiva talvez mais otimista, né? Mais altruísta, que vai ver vários avanços que ocorreram de modo geral, né? E aí, enfim, são muitos recortes possíveis, né? Já foi falado aqui, eu só quero chamar a atenção de novo para um aspecto importante da implementação da Lei 10.639, talvez seja assim, um debate e efetivamente mudanças no sentido de uma descolonização dos currículos, né? Isso se nota nos materiais das várias escolas, assim, né? A gente, né? Eu tenho 2 filhos que são adolescentes e dá para notar a diferença de uns anos para cá em relação aos conteúdos sobre a história da África e das culturas afro-brasileiras, né? Eu ainda noto que os livros escolares do ensino fundamental não falam tão, assim, pelo menos aqueles que eu pude analisar, não falam tão contundentemente contra o racismo, né? Ainda tem, sei lá, uma certa timidez nem tematizar isso. A história dos movimentos negros assim, é contada de maneira muito superficial, mas mudanças foram feitas, né? Tanto que assim, eu estava vendo o livro de 7º ano do meu filho, que tem 13 anos, né, sobre a história da África, e fiquei impressionado com o conteúdo. Assim, era muita informação sobre os reinos africanos, né? Assim, eu mesmo acabei bebendo de muita fonte ali de coisas que eu já havia esquecido, né? Sinal de que as coisas estão mudando efetivamente, né? Mas vou falar mais para o final de que ainda tem um trabalho imenso a ser feito e vem sendo feito pelas diferentes especialistas, educadores e educadoras, Brasil afora, né? Agora, quero chamar a atenção para o óbvio, que é o fato de que a gente não pode falar dos 20 anos da Lei 10.639, né, e da lei em si, sem chamar a atenção da importância do papel dos movimentos negros brasileiros ao longo do século XX e XXI, né, evidentemente. E aí, eu acho que a gente sabe que a temática da educação sempre foi uma das temáticas mais importantes no campo de atuação dos movimentos negros, né? Desde o final do século XIX e aí, particularmente nas primeiras décadas do século XX, né? Então, organizações como assim, a União dos Homens de Cor, por exemplo, ou então a Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Negro, e dezenas e centenas de outras sempre priorizaram o tema da educação, né? E nesses vários momentos, nesses vários períodos, evidentemente que não havia essa perspectiva necessariamente de se incorporar, enfim, esses vários conteúdos sobre a história da África ou das culturas brasileiras, tal como a gente viu, ou então, né, viu ser implementado nos anos recentes. Mas sempre foi uma reivindicação importante, né, porque se entendia, né, evidentemente, que a exclusão da população negra era uma exclusão socio-racial, por assim dizer, mas também do ponto de vista cognitivo, né? Então, sistematicamente, o Estado brasileiro, enfim, suas elites, sempre excluíram as populações negras e indígenas, né, da produção dos saberes, né, dos conteúdos escolares, etc., por mais que essas populações sempre estivessem lá na história da educação brasileira, né, como bem sabemos, né? Agora, são muitos os desafios, naturalmente, da implementação da lei até hoje, né, decorridos esses 20 anos, né? E aí, assim, quem está pesquisando isso mais de perto, como a professora acabou de mencionar aqui no estudo dela, vai perceber diferentes dimensões em relação a isso, dessas dificuldades, seja assim, de ordem do currículo, então, né, enfim, desse processo da decolonialidade de fato, né? Mas podemos resumir tudo isso numa linguagem, assim, eu sei que é uma linguagem
muito popular entre nós, e ainda bem que é, mas podemos resumir essas dificuldades todas, né, ou então esses desafios todos, ainda nesse racismo estrutural que nos caracteriza, né? E falar isso, assim, falo isso também, né, com base na experiência que eu vivenciei alguns anos atrás, né, lá no projeto Acordo da Cultura, né, que era um conjunto de organizações, né, que implementou esse projeto, assim, com o apoio da CEPI naquele momento, né, em que várias equipes percorreram várias cidades brasileiras, né, e eu fazia parte dessas equipes, e aí o quanto a gente sentia dificuldade de professores e professoras em discutir os conteúdos da lei, né? Então, a resistência era uma resistência corpórea, por assim dizer, imediata, né? Não era sem razão que professores e professoras, geralmente brancos e brancas, não aceitavam participar das dinâmicas. E aí dinâmicas simples, assim, educativas, né, para poder assim, entrar nos pontos mais importantes no que tange à formação, né? Mas tenho certeza que desses anos, né, decorridos para cá, muita coisa mudou, né? Assim, tanto que eu lembro bem, né, lá no início, que a gente se habituava a falar que, na verdade, essa responsabilidade da implementação da lei da 639 era uma responsabilidade de educadores e educadoras negros e negras, né? Mas agora sabemos que muitos outros educadores e educadoras, brancos sobretudo, né, assim, brancos e negros, já entenderam que é sua responsabilidade fazer esse trabalho, né? Não somente porque é lei, mas porque há uma mudança, né, no que um colega chama de uma cultura da consciência negra de modo geral, né, que o professor a Mauri Mendes, lá do Rio de Janeiro, né? Ou seja, essa cultura de consciência negra, ela não é somente, nesse caso especificamente, não é somente pertencente às pessoas negras, né? Mas perpassa o campo antirracista de um modo geral, né? E aí, veja, assim, infelizmente eu não tive tempo de mapear de maneira pormenorizada, né? Mas dá para afirmar o seguinte: a gente sabe que muitas escolas, Brasil afora, porque, enfim, são centenas de escolas, do mesmo modo que muitos profissionais, ainda resistem em trabalhar com esses conteúdos, né? Então, a professora Marlise acabou de dar um relato muito interessante, né? E com conteúdo intelectual mais sofisticado em relação a isso, né? Porque, primeiro, não entendem assim, os impactos que os conteúdos que a lei traz fazem e, digamos, vem fazendo, né, no imaginário brasileiro de modo geral, assim, enfim, dos estudantes, mas também das comunidades escolares, né, o que implica também as famílias, né? E essa resistência tem a ver, evidentemente, com a herança do mito da democracia racial, né? E assim, também com essa dimensão da demonização, né, dos saberes afro-brasileiros, ou então negro-brasileiros, né? E também da intolerância religiosa, uma confusão que se faz, na verdade, entre uma coisa e a outra, né? Ou então o reducionismo, né, de entender a lei 10.639 como necessariamente se falar de religiões de matriz africana. É isso também, evidentemente, mas para além disso, a gente está falando de marcos fundadores da nacionalidade brasileira, né, da nação brasileira. Então, enfim, são muitos elementos aí. Ou então, um outro aspecto que eu acho limitador, né, assim, em relação a isso, além da resistência que eu estou mencionando, é o fato de que muitas escolas ou profissionais da educação, né, brancos, assim, sobretudo brancos, só vão trabalhar com esses conteúdos da Lei 10.639 somente nas datas comemorativas, né, 13 de maio, 20 de novembro. O que, evidentemente, assim, para uma certa... então, se fosse há 20 anos atrás, já seria um avanço, né, porque sequer falava sobre isso, né, mas 20 anos decorridos, isso, evidentemente, se revela como retrocesso, né? Então, precisamos chamar a atenção para o fato... então, as professoras aqui, né, minhas colegas, assim, mencionaram isso, né? Para o fato de que é fundamental que se trabalhe com esse conteúdo da Lei 10.639, 11.645, né, de maneira transversal, em vários momentos da formação, né, em várias ocasiões, evidentemente, e tirar, então, assim, um debate, uma discussão, né, sobre esses conteúdos
somente das datas comemorativas, né? Porque senão, evidentemente, aqui temos muitos especialistas que poderiam falar disso muito melhor do que eu, senão a gente acaba assim, naturalizando a ideia de que falar de negritude, falar de africanidades, etc., só é para falar no 13 de maio, né? E acreditem que muitos ainda falam disso no 13 de maio de maneira laudatória, de maneira ainda enfim, saudosista, né? Ou então falar disso no dia 20 de novembro. Então a gente entende, eu entendo que a gente tem que falar disso nos mais diferentes momentos, né? Um outro ponto, assim, que é a relação entre a implementação da Lei 10.639 com os diferentes governos. Né? Também fiz um resumo aqui, porque, infelizmente, não tive tempo de pormenorizar isso. Né? Mas desde aquele momento, enfim, do primeiro governo Lula, né? Assim, até agora muita água rolou, evidentemente. Né? Então, assim, para dizer que, claro, assim, a eficácia de uma lei como essa depende muitíssimo de várias coisas, mas assim, sobretudo de mecanismos de fiscalização, assim como toda política pública, evidentemente. Né? Não basta termos uma excelente lei, bem elaborada, bem discutida, se a gente não tem processos eficazes de fiscalização da implementação da lei. Né? E aí, tanto essa fiscalização tem que ser feita pelo governo, ou então pelos governos, nos mais diferentes níveis, mas também pela sociedade civil. Né? E o que tem se visto, né, sobretudo nos últimos governos, é que, evidentemente, temos muitas falhas na fiscalização da implementação da lei. Eu, infelizmente, não tenho aqui os dados para, enfim, assim, para revelar para vocês em relação a isso, né, é uma falha que eu tenho nesse momento, mas o que eu sei é isso, a gente não tem efetivamente, no que a gente chama na ciência política de uma accountability em relação a isso, né? Ou seja, de uma fiscalização, de uma demanda pública, né? Para saber até que ponto a lei tem sido implementada efetivamente, né? Nas mais diferentes escolas. Então, assim, os relatos que eu tenho, né? Assim que eu ouço, é que muitas escolas simplesmente não implementam a lei, sabem que existe, evidentemente, não há mais condições para chegarmos a esse ponto. E é legal o desconhecimento, todo mundo sabe que a lei existe, né? Assim, todo mundo já teve acesso a algum tipo de material, né, referente à lei, mas não se implementa porque não se quer. Né? Então, a gente só tem até esse momento a fiscalização, né? Ou então algum tipo de chamada de atenção em relação à lei por parte da sociedade civil, particularmente dos movimentos negros, de modo geral. Né? Sem contar, claro, os movimentos negros das universidades, das escolas, né, como os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, como a gente bem sabe. Então, são essas esferas de atuação, né, que fiscalizam, chamam a atenção, que fazem um debate em torno da lei, né, assim, seja em relação ao tempo decorrido, seja em relação ao que se falta de implementação, de mudanças, etc. Né? Então, ou seja, falta ainda muito mais fiscalização e falta, sobretudo, eu quero falar isso no final, uma interface, né, entre governos e sociedade civil para que haja mais eficácia em relação à implementação da lei. Né? Bom, assim, eu queria chamar a atenção para o fato de que a própria Unilab, né, assim, Unilab, como vocês devem saber, ela é fruto de uma grande política de ação afirmativa, assim como a Lei 10.639 também, né? Então, assim, não haveria tempo para poder esmiuçar isso, né? Mas talvez os colegas como Matilde possam falar isso no outro momento. Mas tanto nos campos do Ceará, então, porque a Unilab é no Ceará, né? Então a reitoria lá, mas também aqui no Campo dos Malês, na Bahia, né? Como já foi dito. A gente tem nos diferentes PPCs dos cursos que temos essa preocupação, né, que perpassa os conteúdos da Lei 10.669. Então, assim, não sei, se já teve a oportunidade de olhar os nossos currículos, sabe que a gente trabalha com esses conteúdos o tempo inteiro, né, assim, particularmente nos cursos. Assim, como é o caso aqui da Bahia, os cursos de humanidades, letras, enfim, ciências sociais, de relações internacionais.
Então, tanto a história africana, né, das sociedades africanas, quanto das culturas negras, né, da diáspora, e também das culturas indígenas, história indígena, estão bem contempladas nos currículos da Unilab. Né? Bom, já que o tempo passa rápido, a gente não se dá conta, eu já quero ir para os finalmente. Né? Assim, teria outras várias questões, né, para fazer, né? Mas o que eu vejo de horizonte, assim, bom, primeiro que a gente viveu 4 anos no inferno político, evidentemente, né? O inferno político de fechamento, assim, terrível, né, para o campo progressista, né, para os campos de esquerda, e que impactaram, como todos nós vivenciamos e vimos, né, o campo da educação, no modo geral, da diversidade nos currículos, né? Então, assim, eu não poderia nem dimensionar, nem listar a quantidade de retrocesso que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Né? Foram, de fato, terríveis. Né? E aí, com esse grande esforço que se deu, né? Então, para elegermos o governo Lula, né? Eu tenho muita esperança que a gente possa retomar, né, esse debate sobre a implementação da Lei 10.669, 11.645, né? Mas no bojo disso, no rol disso também, assim, as políticas de ação afirmativa, porque evidentemente que as políticas de ação afirmativa, elas precisam ser amplificadas, ser ampliadas, né, nessa conjuntura. A gente já tem uma série de boas sinalizações em relação a isso, uma série de, assim, de reconfigurações de ministérios que foram completamente desmontados, destruídos, né? E nesse governo agora a gente tem a oportunidade de ver isso, enfim, ser refeito completamente, né? Então, eu espero que, assim, no âmbito do fortalecimento da implementação da Lei 10.669 e 11.645, né, que haja assim, uma série de articulações entre os ministérios, particularmente, assim, só vou citar alguns, mas não são, assim, hipótese alguma de limitação desse campo de articulação. Eu espero que haja muito mais articulação entre o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, né, assim, o próprio MEC e também o Ministério dos Povos Indígenas, dos povos tradicionais, para trazer mais recursos, né, para possibilitar que a lei seja de fato implementada, né, o que implica mais formação de professores e professoras Brasil afora nas escolas, né, de modo geral, né, e que a gente possa sentir, assim, não sei se ao longo de um ano ou 2, uma mudança efetiva em relação a isso, né, na produção de material didático, de material assim, audiovisual, e que tem impacto efetivo na formação dos nossos estudantes no Brasil inteiro. Né? Então, é uma expectativa que eu acho que está no nosso horizonte político concreto, né, com essa mudança de governo, e que esse seminário, né, de 20, enfim, né, que reflete essas temáticas, particularmente essa mesa de hoje, nos possibilita pensar nisso de maneira muito concreta e muito objetiva. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, professor Márcio. Dizer o seguinte, né? Enquanto ouvi a sua fala e lhe ouvindo, né, falar sobre essa relação entre educação e atuação dos movimentos negros, você falou do século XX, né, finalzinho do XIX, e está acontecendo um movimento interessante por parte de alguns historiadores, que é voltar isso no tempo, né, e a gente já consegue identificar desde o século XVIII. A gente já tem registros, né, daquela pessoa que aprende a ler e que aí puxa mais alguns e ensina, né? Então, isso vem de muito tempo, né, realmente. E aí eu fico pensando, né, remetendo à discussão de memória que aconteceu na mesa pela manhã, como é que a gente faz um movimento como esse, né, de marcar os 20 anos da lei, né, sem deixar de fora toda essa movimentação, né, que é bem anterior a isso, né, marcando isso. E em relação a essa fiscalização, né, esse controle em relação à aplicação da lei, eu me lembrei que há 10 anos atrás o IAT
teve uma iniciativa aqui em Salvador, eu participei de um grupo de trabalho, e nós íamos às escolas de Salvador para saber o que estava acontecendo em relação à lei. E não vai ser surpresa nenhuma que eu vou dizer aqui. Né? O que acontecia? As escolas tinham geralmente, uma professora, que era a pessoa. Né? E aí você chegava lá e dizia, procura fulana aqui, Semana na Consciência Negra é com fulana. E, invariavelmente, fulana era ligada a algum movimento social. Né? Então, era assim, há 10 anos atrás, em Salvador, nas escolas que a gente percorreu, era esse cenário que a gente encontrou. Né? Talvez esteja na hora da gente voltar, né, a fazer isso e ver o que é que a gente consegue localizar. Então, Irê, a gente tem tempo para um bloquinho só de 3 perguntas, pode ser? Pronto, então eu vou passar para que a gente tenha um bloco de 3 perguntas, dizer que é bem difícil falar para uma plateia como essa, uma plateia tão qualificada. Quero dizer que dei uma tremida aqui na base, professor Munanga, não é fácil estar aqui diante do senhor, professora Matilde também. Né? A gente olha assim e é uma honra, mas ao mesmo tempo não é fácil, não. E tantos colegas aqui da UNEB que são referências, né, nesse debate, então estamos abrindo aí para um bloco de 3 questões. Alô? Boa tarde. Eu queria dizer que eu estou encantada. Eu sou da saúde. Eu trabalho, sou professora da UNEB nos cursos da saúde. E escutei atentamente, assim, porque essa é uma discussão bem distante da gente, vamos dizer assim. E pelo nome do seminário, Políticas de Ações Afirmativas para a População Negra na Educação Superior, né? Eu tenho uma expectativa e eu estou fazendo essa interferência aqui pela oportunidade e que também, se não for possível responder, eu saberia entender. Porque se para quem é da pedagogia ou, por exemplo, está trabalhando na formação de professores que vão atuar para implementar a lei, né? No campo da saúde, essa discussão passa ao largo. E quando eu ouvi vocês falarem assim, então na escola privada tem um professor que é responsável, e a referência e acaba sendo militante do movimento social, isso não é diferente na universidade. E aí eu fico pensando, nós que formamos, que estamos no aparelho formador, né, que vai produzir, que vai resultar em professores que deverão agir, como isso está sendo visto nos nossos currículos. Porque nós, na saúde, eu sou do colegiado de enfermagem, e recentemente nós travamos uma discussão, porque tem uma professora, ela não está aqui, porque ela está no continente africano, e ela falou, Lili, anota as coisas, eu estou anotando, né? Porque no nosso currículo não aparece nada. Nós examinamos o currículo, não aparece nada. Então, conversando com os alunos sinalizam professores que colocam a questão do racismo como um fator de adoecimento mental, por exemplo. Só para dar um exemplo, a colega de manhã falou da anemia falciforme, né, que passa ao largo nos nossos currículos. E aí eu fiquei pensando como isso pode ser resolvido, porque eu vejo um caminho, como eu disse, eu sou neófita e assumo isso, eu vejo um caminho em relação, com todas as dificuldades que vocês relatam, em relação à formação de professores para implementar a lei no ensino infantil, no ensino médio. Mas e a universidade? É isso. Obrigada. Boa tarde, eu sou aluna do Campus 2, do curso de Letras com Língua Inglesa. Sou mãe e eu queria saber, na verdade, qual é o impacto do não cumprimento dessa lei na construção da identidade de crianças negras. Porque eu enquanto mãe, eu penso que
para se construir uma pessoa que não pratique o racismo, você tem que começar de baixo. E a escola ela tem um papel fundamental na formação do sujeito. Então, enquanto mãe e professora de formação, eu tenho essa dúvida. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar nossas colegas, nossos colegas. Eu acho que tudo que vocês falaram na mesa tem fundamento histórico. Essa lei, desde 1639, é uma grande conquista na luta do movimento negro. Se vocês observarem o manifesto da Marcha dos Amigos Palmares de 20 de novembro de 1995, você vai encontrar o fundamento de tudo dessa lei aqui. Então, foi uma grande conquista. O presidente Lula, por iniciativa própria, não pegou a caneta, não chegou no Congresso para fazer a lei. São reivindicações, pressões do movimento negro, como em todas as lutas, tem perda e tem conquista. Mas uma lei, as pessoas não sabem que é única. Nos Estados Unidos não tem uma lei federal obrigatória para ensinar a história, a cultura da África e dos afrodescendentes. Essa lei é única no Brasil. Os africanos se deram conta, depois de publicar 8 volumes da História Geral da África, cujo processo durou 30 anos para publicar esses 8 volumes, durou 30 anos. Se deram conta que aquele outro volume lá não era livros didáticos, que precisava procurar produzir outros materiais didáticos para ensinar a história da África em todos os países africanos que fazem parte da União Africana, mas com nível diferente, conteúdo para escola primária, secundários, mas aqueles 8 volumes são livros de referência, não são livros didáticos. Quando Walter Silveiro coordenou a produção de 8 volumes de História de África, havia um segundo projeto para produzir livros didáticos. Se deram conta que aquele lá, qual é um professor que vai ensinar História da África com um volume de 1000 páginas numa sala de aula naquele linguagem, que, aliás, já está superado por os próprios africanos, já estão produzindo o 9º volume para atualizar. Porque quando escreveram aquele livro, o apartheid não havia acabado na África do Sul. Tem tantas coisas que mudaram, então o livro precisa ser atualizado. Walter Silveiro começou a trabalhar sobre essa produção de livros didáticos, mas não sei por onde andou isso, por causa talvez falta de verba. Até algumas pessoas são conscientes. Um dia eu fui no Instituto Lula, em São Paulo, convidado por Clara Anta, que era o coordenador. O presidente já era ex-presidente, passou por lá e me apresentou e me levou na sala dele, me mostrou 8 volumes da História Geral da África. Olha, acabei de ganhar isso, mas é tão pesado, você acha que um aluno pode aprender isso, História da África, com esses volumes? Isso é o Lula, percebeu isso? Ele não é educador. Então, essa lei é muito importante. Nos Estados Unidos tem alguns estados, mas não tem uma lei federal. E até países da América do Sul, vários países não têm uma lei que é essa lei, que é um grande problema. Mas tem que funcionar, senão vai ser uma letra morta, que é uma lei bonita, linda, mas que não funciona. Quando começou o processo, alguns estados, alguns municípios começaram a trabalhar sobre isso, começaram pelas conferências de sensibilização e conscientização dos educadores, que todos receberam uma educação racista, branco, negro. Além disso, precisava de curso de formação
desses educadores é produzir livros didáticos, né, e outros materiais didáticos. Pessoas fizeram grandes esforços. Pessoas produziram livros de grande qualidade, outros de qualidade medíocre. Né? Mas eu não sei se todos os professores, né, têm uma ideia mínimo de livros que são importantes, que podem ficar em suas bibliotecas. Será que tem um conteúdo mínimo que pode ser definido? Olha, a partir de tal ano, esse conteúdo, com esses livros didáticos obrigatórios, né? Sem deixar com os educadores a liberdade de inovar, de produzir outros materiais didáticos, com a música, com a dança, com a literatura, com capoeira, mas pelo menos que haja um conteúdo mínimo, uma bibliografia mínima que se encontraria em cada biblioteca de uma escola pública. Não sei se isso existe. Se não fizerem isso, vai ser um processo, apesar da consciência, um pouquinho caótico. Os educadores não são bem orientados quais são os livros que eles precisam utilizar. Você começa? Pode ser? Isso, perfeito, professor. Porque, assim, o professor Munanga fala dos livros, mas há uma necessidade também da gente pensar nas formações, né? O trabalho de formação de professores. E, assim, não é um trabalho que pode ser isolado, mas ele tem que ser algo institucional mesmo, né? Agora, é muito interessante aqui a gente pensar assim. Se a gente pensar num seminário como esse, onde nós temos aqui uma série de pessoas que estão trabalhando com a discussão da Lei 10.639, mas quando a gente pensa em termos institucionais, a maioria dessas pessoas, elas estão trabalhando de forma isolada dentro de suas universidades, dentro dos seus espaços. Não há uma política institucional que a gente possa dizer, não, esse trabalho ele está vindo a partir de algo que é institucional. Né? Então, creio eu que muitos dos que estão aqui não fazem esse trabalho porque houve uma gerência institucional que chamou para a discussão. Então, assim, por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em alguns cursos que não têm esse, como é o caso da colega que está na enfermagem e que pode não ter pessoas que estejam envolvidas nisso que a universidade chama de militância. Porque a universidade ela não entende que é algo acadêmico, ela entende como um militante, não é? Então, se não tiver esses acadêmicos militantes, então os cursos, eles não têm mesmo esse debate curricular para envolver, né, disciplinas que possam dar, ou componentes curriculares que possam dar esse suporte para que alunos, alunas saiam com esse conhecimento, né? Isso eu estou falando a partir de lá da universidade. O Oderê, ele, na verdade, ele fez uma série de ingerência, tem feito uma série de ingerência em vários cursos para que aconteça esse debate curricular, porque não é uma coisa que pode dizer, não, amanhã nós vamos colocar uma disciplina para um componente curricular que fala das relações étnico-raciais. Não é assim. É algo que precisa de uma discussão curricular. E que, se não tiver envolvidos dentro do departamento daquele curso, não vamos ter esse debate, né? Então, é importante que a gente também tenha esse entendimento.
Uma coisa que algumas universidades têm feito, e a universidade, a UFES, fez, foi alguns professores denunciarem, foi ao Ministério Público denunciar, que é isso que a gente às vezes não faz, não tem feito, que é uma denúncia ao Ministério Público para que a universidade ela possa pensar da necessidade de fazer exatamente essa discussão, esse debate curricular dentro dos seus espaços, né? Então, o Ministério Público ele é pouco ocupado para isso. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa se desafiar mais, né? Aí, pensar em 20 anos de implementação da lei e pensar nessas questões todas que ainda que são pendências, então é necessário que a gente tenha mais cuidados. Eu desliguei, pense. Eu não disse que eu não tenho uma relação direta com esse equipamento aqui, gente? Aí, então, assim, uma coisa que eu trabalho no curso de licenciatura, ou no curso de Biologia, Sistema da Informação e Matemática, no Campus 2. O grande desafio para os estudantes é saberem a diferença entre licenciatura e bacharelado. Quando eles descobrem isso, eles percebem se eles vão ter o curso de História e Cultura Afro ou não, a disciplina de História e Cultura Afro ou não. Então, assim, eles ficam, primeiro, que eles não sabem se eles vão ter ou se eles não vão ter, né? Aí depois eu pergunto assim, seus cursos é de licenciatura ou é bacharelado? Eu ainda não sei, eu fiz, então você tem que saber, né? Para poder ver como é que vai, qual é a disciplina que você vai pegar. O primeiro passo é descobrir se você vai fazer licenciatura ou bacharelado. Então, assim, a necessidade de formar o professor hoje eu vejo a necessidade de formar o professor na graduação, né, que a gente chama de formação inicial, é tão importante quanto formar o formador. E aí vem no que você fala, né? No curso de saúde, que são cursos de bacharelado, e ao pé da letra, a lei da diretriz, a lei 10.639, ela não abrangeria essa área, né, de conhecimento. E aí a implicação direta é a gente ouvir falar o tempo todo na humanização da saúde. Porque aí a gente entende por que esses profissionais chegam no posto de saúde, nos bairros periféricos, e tratam mal a mulher negra que está lá para o atendimento, né? Porque ele não teve essa formação. E aí a gente entende não, né? É que não tem que entender, porque não é normal isso acontecer. Mas a gente percebe a necessidade desses componentes curriculares fazerem parte também dos cursos de bacharelado. Porque aí capacita esse sujeito a ver as dificuldades que os corpos negros, né, enfrentam em estar em um posto de saúde, enfrentam em ser atendido por médicos e médicas, enfermeiros, assistentes sociais, que não os veem como sujeitos de direitos, como sujeitos que estão ali para ter direito a um atendimento humanizado e ser respeitado como sujeito. Eu concordo com você, mas para que ele tenha essa compreensão, a gente tem que formar primeiro os nossos colegas docentes. Né? E a gente tem que partir desse princípio, e num espaço desse, que estamos todos aqui, como o colega falou, uma equipe tão qualificada, vamos pensar também um seminário para buscar quem está lá fora. Porque a gente já está formando a gente, aí eu vou repetir, vou ser redundante mesmo, nós já estamos nos formando, né? Nós já temos essa consciência. Vamos pensar agora em mecanismo para trazer quem está de fora para ter essa compreensão e ter essa tomada de consciência de que a gente precisa entrar nos bacharelados e fazer os bacharelados de saúde, de engenharia, para poder esse profissional engenheiro chegar lá e tratar o peão de obra, como a gente popularmente diz, de forma respeitosa. Né? E por aí vai. E a gente compreender que na cidade mais negra do país, a gente não tem um secretário negro do município, que foi reempossado agora.
né? E a gente não tem um secretário negro, nem uma secretária negra. Então, a gente pensar que saúde é essa que a gente tem, né? Que caminhos a gente vai traçar para tornar essa sociedade mais democrática, porque senão a gente vai continuar tendo afro-oportunistas se dizendo negro para ganhar a eleição. E aí é que é o risco de uma única história, certo? Né? Então, a gente tem que pensar os mecanismos que a gente usa para formar os nossos colegas e fazer um outro desenho para os graduados que saem tanto do bacharelado quanto da licenciatura. E aí eu queria falar com o impacto do não cumprimento da lei, né? E aí, desde que você chegou, eu achei sua filha, não sei se é filha, sua filha linda, com o cabelo. Eu vim de uma geração que a gente fazia as tranças na goa, a gente não, minha mãe fazia, né? As tranças na goa, passava óleo de coco, óleo de riça, a testa ficava brilhando para o cabelo ficar arrumado. E aí botava as fitas, né? A gente não saía com o cabelo solto, que é feio. Mas aí a gente está hoje numa condição que eu posso estar com o meu black, ela pode estar com o dread dela e ser respeitada. Né? Então, o risco é negar nossa identidade. O risco é reproduzir uma pedagogia eurocêntrica. Né? O risco é a gente continuar sendo olhado como corpos inexistentes, como corpos que não precisam de ser respeitados. Né? Como os corpos que são visualizados sempre como alvo da polícia. Então, o risco dessa lei não ser falado é isso, a gente se negar. Esse é o grande risco. Eu não tenho nem o que dizer, professor, só muito obrigada pela sua fala. Então, deixa eu começar pela questão do professor Cabenguele, que, na verdade, é uma aula, né? Uma breve aula. Mas é isso, acho que o volume de História Geral da África, né, nos serviu, né, tem nos servido assim como, né, assim, uma compilação muito bem feita, elaborada, já está desatualizada, como o senhor bem mencionou, sobre a história geral da África, né, dos povos africanos, das culturas africanas, nos mais diferentes tempos. Né. Eu, antes de ter o volume impresso em casa, né, consegui como doação, eu já tinha lido assim, bastante coisa no online, né? E é surpreendente, assim, as contribuições. Você fica realmente, né, a gente se dá conta de que, né, uma parte do mundo, evidentemente, né, e no tempo foi absolutamente apagada, né, pela cultura ocidental, né, racista, né? Mas é isso, acho que para educadores e educadoras de modo geral, ou então, enfim, né, essas pessoas comuns, esses volumes não ajudam porque são muito volumosos, né? São muito grandes, assim, assusta você pegar aquele volume, enfim, é muito pesado. Mas tem essas alternativas de sumarização, né? De transformar isso, então, de diluição, né? Desses conteúdos todos nos mais diferentes materiais. Né? Isso está acontecendo, eu acho, muito lentamente, mas talvez esteja acontecendo. Né? A gente não tem algo equivalente, por exemplo, em relação aos povos indígenas. Então, eu não conheço, desconheço, né? Mas também seria interessante que tivesse algo nessa linha para os povos indígenas, enfim, do Brasil, das Américas, de modo geral, porque realmente muda a nossa maneira de entender esse mundo, né? Ou seja, essa geografia colonial que a gente foi acostumado assim, a pensar, né? Se formos ensinados, ela muda completamente, né? Então, de fato, é um volume muito, muito importante. Bom, em relação aos cursos de enfermagem, sua fala muito interessante, né, sobre essa ausência da discussão, sobre, enfim, né, relações raciais de modo geral e os conteúdos da lei, né, assim, e meu colega sinalizou, né, muito bem em relação a isso também. É isso, né, eu acho que muitos cursos, muitas áreas ainda são muito eurocentradas, evidentemente, né. Dizer isso, assim, eu quero ter cuidado ao dizer isso, né? Isso não significa dizer que a gente vai formar necessariamente as profissionais ruins nessas áreas, né? No entanto, as lacunas da formação são evidentes, né? Porque é isso, são profissionais que não têm, que não vão ter preparo para ter, enfim, assim, para lidar com pacientes não brancos de modo geral, particularmente negros e negras, né? As violências obstetrícias estão aí, as violências médicas estão aí, a gente tem muitos casos, né? Ou então, assim, relação médico, assim, médicos-pacientes, ou então, da enfermagem em relação aos pacientes negros e negras,
são marcados por muitas violências e muitos mal entendidos e tem a ver com a formação no modo geral. E a gente está falando somente de uma área, né? Dá para falar de outras tantas áreas, enfim, as áreas também mais exatas que sempre se pensa que os povos africanos, né, ou então da diáspora africana, não deram contribuições nessas áreas e já sabemos que deram. Né? A gente tem material farto em relação a isso, enfim, basta olhar para a história do Egito, né, de outros vários povos africanos para poder ter a noção disso. Né? Isso para falar do continente africano, porque se a gente for estender para a ideia de uma afrodescendência mais ampliada, a gente pode ver isso também no sul da Ásia, nos povos do Pacífico, né? Na Índia, por exemplo. Enfim, são muitas contribuições que precisam ser resgatadas, né? E literalmente ensinadas. A minha formação é em ciências sociais, mas quero recortar para a ciência política. Então, assim, todo mundo sabe que na ciência política o eurocentrismo está dado, né? Porque é um ramo das ciências sociais muito marcado pelo de fato, o eurocentrismo. Né? Então, o cânone assim, das teorias políticas são muito europeus. Né? Então, o que fazer para poder a gente fazer uma descolonização dos currículos na ciência política? É esquecer a contribuição da história da ciência política? Não, assim, não, pelo contrário. É levar isso em consideração, mas incorporar outras várias contribuições dos povos africanos. E é isso que nos falta. Né? A gente não tem pesquisas suficientes, né? Ou então as que existem, né, estão em francês ou inglês ou até em alemão, mas não estão em português. Né? Então, é todo debate que se faz muito pouco, na verdade. Isso só na ciência política, né, de uma descolonização desse campo do conhecimento. Né? E aí dizer isso significa... aí vou para a última questão, né, que essa questão bem sensível, né, que a colega ali colocou, é isso, assim, a não implementação da Lei 10.639 impacta negativamente, evidentemente, na subjetividade das crianças negras, né, ou então das crianças negras, das crianças indígenas e também das crianças brancas, né, eu diria mais. Porque, assim, acho que todos nós, né, na verdade, então boa parte de nós fomos formados, né, assim, com base numa cultura muito eurocêntrica, né, de negação das africanidades, das nossas negritudes, né? Então, assim, tanto que muitos de nós, assim, eu particularmente, fui me dar conta de várias coisas já adulto, né? E é muito estranho você perceber, você fazer essa ligação com o seu passado, ou então com a sua ancestralidade, depois de um certo tempo, né? Coisa, por exemplo, que meus filhos, então, um tem 13, outro tem 17, não experimentaram simplesmente, né? Porque, assim, os pais são educadores negros, né? Sempre falamos sobre isso em casa, né? A gente sempre cobrou isso das escolas, né? Então, é uma relação completamente diferente. Só que é uma bolha, né? Se levado em consideração, enfim, essa população brasileira de modo geral. Então, é isso, a gente tem que... a sua fala, a sua questão, na verdade, serve como uma motivação para nós, né? A continuar nessa militância para fazer, né, acontecer a Lei 10.639. Essa lei ela precisa ser encarada com muito mais seriedade do que é encarada hoje em dia, né, a nível de, enfim, do nosso país. Obrigado, gente. Eu queria aproveitar para falar para você, que eu esqueci o nome. Como? Nayara. Dá uma lida no parecer de Petronilha. É um texto maravilhoso. É um texto bem suave de ler, né, sobre a lei. E, assim, nos ajuda a refletir muita coisa. Eu sempre recorro ao parecer no meu dia a dia. E eu acho que também é uma sugestão boa de leitura. Eu superando o racismo na escola, né, professor? Também. Muito bom, né? Muito bom. Não, que eu falei assim, e o superando o racismo na escola do professor Munanga, que é muito importante, a leitura, principalmente para essa fase mais inicial, né? É bem importante, muito, muito. Eu quero, mais uma vez, né, agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui dessa mesa. Quero dizer, Lili,
em relação à sua pergunta, me tocou muito. E aí eu já agradeço mais uma vez, Irei, por esse convite para estar aqui e pela realização do seminário. Espero que a gente tenha uma vida longa desse seminário, porque eu entendo que espaços como esse são espaços formativos para nós professores e essa oportunidade de a gente se encontrar, né, a gente encontrar colegas das mais diversas áreas do conhecimento. E aí é o sindicato entendendo que fazer a luta antirracista também é papel do sindicato. Né? Assim como o diretório acadêmico precisa fazer, assim como a gente nos espaços em que a gente estiver. E aí eu já aproveito para dizer também, aproveitando que a gente está aqui com a presença do Pró-Reitor de Ações Afirmativas, a gente tem algo que começou na gestão anterior da PROAF, que a gente não teve tempo de executar, que é um projeto chamado Santo de Casa. E qual era a ideia do Santo de Casa? Era que os nossos centros de estudos, os nossos centros de pesquisa, eles formem os técnicos dessa universidade e os professores. Então, é inconcebível que a gente tenha centros que produzem conhecimento sobre questões de gênero e sexualidade, questões étnico-raciais, e que os nossos alunos sofram preconceito racial, transfobia, dentro dessa mesma universidade. E, por vezes, a gente tem esse professor que publica, esse professor que discute na sala de aula, convivendo com o rapaz do protocolo, que não tem acesso a essa discussão. Então, assim, nós costumamos, né, e muitas vezes pelo caminho do punitivismo, mas a gente está numa instituição de educação. Então, eu acho que a gente tem esse papel importante de nos formar, de formar os nossos. Né? Eu tenho muita expectativa, né, de que a gente consiga tirar o Santo de Casa do papel, né, que a gente consiga fazer com que esse projeto funcione, porque me parece que pode ser uma estratégia interessante desse processo formativo, e lembrando também a importância de formarmos os gestores. A gente pensa muito na formação de professores, de estudantes, mas a gente escapa nos gestores, e que é aquela galera da caneta que decide para onde o dinheiro vai. E era sobre isso que a gente estava falando de manhã. Né? Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Essa mesa maravilhosa, essa audiência. E a gente vai continuar agora, né? E a gente tem uma mesa que vai acontecer agora também maravilhosa. Então, só mesmo agradecer. Muito obrigada.